pessoal, eu sou a professora Carla e hoje nós vamos estudar a razão. A razão é a relação entre duas grandezas. O problema 1 pergunta o seguinte: qual a razão entre os personagens de cabelo preto e o total de personagens? Para saber essa razão, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar a quantidade de personagens que tem o cabelo preto. Aqui eu destaquei, temos 6 personagens. E o total de personagens da figura são 13. Como é que eu vou calcular a razão entre esses personagens de cabelo preto e total de personagens? Você vai fazer isso em forma de fração. Personagens de cabelo preto sobre total de personagens. Você faz a fração e agora é só substituir os valores. Personagens de cabelo preto temos 6. Total de personagens temos 13. Então, a razão entre personagens de cabelo preto e o total de personagens é de 6 para 13. Ou 6 barra 13 ou 6, 2 pontos, 13. É só isso mesmo. Não precisa mexer mais nessa fração porque ela já é uma fração irredutível. Por que ela é irredutível? Porque o 6 é divisível por 2 e por 3 e o 13 só é divisível por ele mesmo. Então, a gente não tem como simplificar mais essa fração. Fica assim. Problema 2. Qual a razão entre os personagens femininos e os personagens masculinos? Vamos destacar aqui os personagens femininos da foto. Temos 5. E os personagens masculinos da foto nós temos 9. Então, vamos fazer a razão entre personagens femininos e personagens masculinos. Novamente, a gente faz em forma de fração. Personagens femininos têm 5 e masculinos 9. Fica 5 para 9. Ou seja, a cada 5 personagens femininas, nós temos 9 personagens masculinos. Também pode ser representada dessas outras formas apresentadas aí. Não vamos mexer na fração mais porque ela já está irredutível. Não dá para simplificar mais. O 5 só é divisível por 5. E o 9 por 13 por 9. Então, a gente não tem como simplificar a fração. Fica assim mesmo. Vamos para o problema 3 agora. Qual a razão entre os personagens de cabelo amarelo e o total de personagens? Vamos destacar os personagens de cabelo amarelo. Nós temos 2. E o total de personagens. Se está pedindo o total, a gente vai contar tudo. Todos aqui. São 12. Tentem pausar o vídeo e fazer esse exercício antes de eu explicar. Vamos ver aqui. Personagens de cabelo amarelo. Nós temos 2 e total de personagens, 12. Essa fração pode ser representada dessas outras duas formas. Porém, o exercício não acabou, porque 2 sobre 12 não é uma fração irredutível. A gente ainda pode simplificar essa fração, porque os dois números são pares. Se eles são pares, eu posso dividir eles por 2. Fica 2 dividido por 2 e 12 dividido por 2. Na simplificação, lembre que a gente tem que dividir os dois números pelo mesmo valor. 2 dividido por 2 é 1 e 12 dividido por 2 é 6. Fica 1 para 6. Aí é a resposta final. A ordem, será que a ordem em que aparece a pergunta altera o valor final da razão? Vamos ver aqui a pergunta 4. Qual a razão entre o total de personagens e os personagens de cabelo amarelo? Olha só, ele inverteu a forma de perguntar. Aqui é a questão 4, mas está o número 1, vamos pensar que é um 4. Total de personagens, tem 12. Personagens de cabelo amarelo, temos 2. Então, se a gente colocar total de personagens é 12 para 2. Tá vendo como muda a razão, a fração? 12 dividido por 2 é 6 e 2 dividido por 2 é 1. Então, a razão é de 6 personagens para um personagem de cabelo amarelo. 6 sobre 1, apenas 6 também. Agora, vamos ver razões de grandezas diferentes. Vamos primeiro aqui estudar velocidade média. O mestre Kami dá uma nuvem voadora para Goku como recompensa por ele ter salvado a sua tartaruga. E agora Goku pode viajar sem usar o seu Ki. Quem viu o episódio lembra, né? Como Goku conseguiu a nuvem. Com essa nuvem, ele pode viajar sem gastar energia nenhuma.
Então Goku veio fazer um passeio aqui na cidade de João Pessoa para conhecer as lindas praias. Depois ele resolveu ir para o sertão, na cidade de São Bento, comprar uma rede, pois a cidade de São Bento é a maior produtora de redes do Brasil. A distância entre João Pessoa e São Bento é de aproximadamente 300 quilômetros. Goku não estava com pressa e fez o percurso em 5 horas. Qual a velocidade média atingida pela nuvem de Goku? Velocidade média é a relação entre a distância e o tempo. A distância percorrida e o tempo. Vamos ver os dados que o problema informa. A distância é de 300 quilômetros. E o tempo, ele fez aqui, ó, em 5 horas. Vamos organizar agora dentro da fórmula, né? Velocidade média é igual a distância sobre tempo. No lugar de distância, eu coloco 300, que foi a distância que Goku percorreu. E o tempo, que é o tempo que ele gastou para fazer o percurso, foi 5 horas, dá 300 sobre 5. Só que aqui a gente vê que a gente pode dividir 300 por 5, né? Vamos fazer aqui a conta. 300 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30, menos 30 nada. Baixo 0. 0 dividido por 5 é 0. Não tem mais nenhum número para baixar, encerrou a conta aqui. 300 dividido por 5 é 60. Então, a velocidade média de Goku foi de 60 km por hora. Por que ficou a unidade quilômetros por hora? Vamos olhar aqui, a distância está em quilômetros e o tempo está em hora. Por isso que a resposta deu em quilômetros por hora. Se a distância fosse em metros e o tempo fosse em segundos, por exemplo, a velocidade média seria metros por segundo. Então, a resposta da unidade vai depender aqui, ó, do que foi dado no problema. Goku resolveu voltar para João Pessoa após comprar sua rede em São Bento. A distância entre São Bento e João Pessoa é de aproximadamente 300 quilômetros. Isso aqui a gente já sabia, né? Em linha reta. Quanto tempo ele gastou na viagem, sabendo que a velocidade média foi de 100 km por hora? Então, olha, na volta, Goku já fez diferente. Na ida, ele foi 60 km. A volta, ele voltou de São Bento para João Pessoa com 100 km. Como é que a gente vai resolver? A gente vai usar a mesma fórmula de velocidade média. Velocidade média é distância sobre tempo. É a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Vamos olhar os dados do problema. A distância, a gente sabe que é 300 km. Ele informa a velocidade média, que foi de 100 km. E pergunta, ele não informa quanto tempo ele gastou. Ele vai perguntar, a gente é que vai descobrir quanto tempo ele gastou na viagem. Para resolver o problema, a gente vai repetir aqui a fórmula. Velocidade média é igual a distância sobre tempo. No lugar de distância, eu vou colocar o valor de 300, porque ele percorreu 300 quilômetros. No lugar aqui, ó, de velocidade média, eu vou colocar 100 km por hora, que ele informou. Então, aqui, ó, velocidade média, né, desse lado, no lugar de velocidade média, eu vou colocar 100. E o tempo eu não sei. Então, eu vou chamar de t. Virou uma equação, 100 igual a 300 sobre t. Como é que a gente resolve? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Eu posso fazer duas formas. Vim aqui multiplicar, o t está dividindo, ele pode vir já multiplicando, ou abaixo do 100 eu coloco 1 e fica duas frações. Aí a gente multiplica 100 vezes t, produto dos meios igual a produto dos extremos. É igual a 1 vezes 300. 100 vezes t é igual a 100t. E 1 vezes 300 é igual a 300. Então, ficou 100t igual a 300. Esse 100 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Fica 100t igual a 300. T é igual a 300 dividido por 100. Quando tem zero em uma fração, no numerador e no numerador, nós podemos anular, os dois se anulam. Fica agora 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é 3, porque deu a resposta em hora. Porque aqui, ó, estamos tratando de quilômetro e a velocidade estava em quilômetro por hora. Então, por isso que eu sei que a resposta vai ser dada em hora. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos estudar agora. Tchau!